Olá, meu nome é Marina. O trabalho que eu fiz foi intitulado Caracterização Quantitativa do Preconceito Linguístico Presente na População de Alunos da Universidade Federal de Minas Gerais. Quem nunca ouviu as frases brasileiro não sabe português, só em Portugal se fala bem português, as pessoas sem instrução falam tudo errado? São frases que a gente escuta muito frequentemente e a gente já existem, já são muito frequentes na sociedade, já tem muito tempo, elas são cristalizadas na nossa cultura e a gente nunca para refletir sobre o que elas significam. E se a gente parar para refletir, a gente vê que elas trazem consigo um julgamento de certo ou errado de certos usos do português. Ou seja, o português é visto pelas pessoas que falam essa frase como um conjunto de regras estático e qualquer coisa que fuja dessas regras é julgado como errado. No âmbito da linguística, fora dessa esfera do cotidiano, a língua não é vista assim, ela é vista como algo além de uma ferramenta ou um simples código. Ela chega a ser uma prática social em si, porque ela é uma construção coletiva. Segundo Marcus Wagner, chega a ser impossível distinguir o que pertence à estrutura da língua e ao sistema linguístico e o que é construto cultural, social, político e ideológico. Bom, outro conceito importante quando falamos nessa área é norma. Norma é um conjunto de fenômenos linguísticos habituais numa dada comunidade de fala. Ou seja, tem certas comunidades, por exemplo, alunos da UFMG, eles vão trazer consigo modos diferentes de falar português. Por exemplo, eu posso ter um hábito de falar certas gírias, como humano, enquanto uma pessoa de 80 anos não vai ter esse hábito. E são comunidades de fala separadas. E por causa disso, o conceito de norma é essencialmente plural. Então, qualquer coisa que coloque qualquer ideia que coloque uma norma em cima da outra, ela está contradizendo o princípio e a definição de norma como sendo essencialmente plural. E aí, voltando um pouco na definição de linguagem, como foi falado que a linguagem é uma construção coletiva, quando o indivíduo ele fala, ele não está só dizendo palavras. As palavras que ele escolhe traz consigo todo o seu contexto social. Então, quando você tem preconceito com o modo de falar, você está tendo preconceito com o próprio indivíduo e o contexto desse indivíduo. Então, a gente percebe a importância de remediar, contrariar esse preconceito linguístico que acaba sendo um preconceito social. Por isso, esse trabalho ele objetiva caracterizar o preconceito linguístico no ambiente universitário, especificamente na UFMG, para que possamos conhecer melhor o fenômeno para conseguir remediar ele. Como que isso foi feito? Foi aplicado um questionário de 8 questões para 218 alunos da Universidade Federal de Minas Gerais, matriculados na disciplina Leitura e Produção de Textos. Para fins de análise, essas questões foram divididas em 2 categorias. A primeira categoria são questões relacionadas questões relacionadas às características do preconceito linguístico, enquanto a segunda característica são questões relacionadas aos próprios sujeitos que estão sendo entrevistados. Depois da coleta de dados, a gente partiu para uma segunda etapa, que foi uma análise frequentista das respostas. Olhando a categoria 1 e o gráfico aqui da esquerda, a gente percebe que a maior parte das pessoas não apresentaram preconceito linguístico com relação a variantes regionais, mas uma porcentagem grande, significante, mais ou menos 30%, chegou a apresentar preconceito em relação a variantes linguísticas, especificamente classificando como melhor as regiões do Sul e do Sudeste. Olhando agora na questão, o gráfico sobre a questão 2 aqui à direita, a gente percebe que a grande maioria das pessoas selecionaram alternativas associadas a uma confusão entre preconceito linguístico e norma padrão. Enquanto isso, poucas pessoas tiveram outros preconceitos associados a características sociais dos indivíduos, como gênero ou classe social. E uma quantidade grande, 30%, não mostrou preconceito nas suas respostas. Entrando mais para a categoria 2 e analisando o gráfico da esquerda, a gente percebe que a maior parte das vítimas, das pessoas que sofreram preconceito linguístico, demonstraram reações negativas. Então, isso explicita o efeito negativo que o preconceito linguístico tem.
e dar mais uma justificativa para tentar ir contra ele. Se a gente for olhar agora os dois gráficos da direita e comparar eles, a gente vê que no gráfico de cima, mais ou menos 50% das pessoas já discriminaram alguém ou já presenciaram discriminação. Se a gente olhar aqui embaixo, só 30% das pessoas já sofreram discriminação. Comparando com dados absolutos, dá para afirmar que cerca de 1,6 que as pessoas que discriminaram linguisticamente ou presenciaram preconceito é um grupo 1,6 vezes maior do que sofreram, ou seja, as pessoas que sofrem preconceito linguístico são minorias de fato. E aí, para fechar e terminar a análise da categoria 2, que é a análise da questão 8, que teve sobre a própria consciência dos indivíduos, sobre a consciência dos indivíduos do próprio preconceito, a gente pode olhar aqui e perceber que a grande maioria das pessoas responderam que não tinham preconceito linguístico. Mas o que eu fiz foi comparar as respostas da questão 8 com as respostas de todas as outras questões e eu associei respostas, qualidade de preconceituoso ou não para cada resposta, e se a pessoa demonstrou, e aqui no gráfico, se a pessoa demonstrou algum tipo de preconceito linguístico, tá colorido como vermelho, e se não, como verde. Então, a gente percebe que 3/4 das pessoas que se disseram não ter preconceito linguístico, de fato têm e demonstraram preconceito linguístico no questionário. Isso mostra que que o preconceito linguístico não é muito bem conhecido. As pessoas que têm o preconceito linguístico não sabem que tem. Se a gente olhar aqui na outra coluna, a gente vê que uma quantidade de pessoas falaram que são preconceituosas, mas não demonstraram de fato preconceito linguístico, o que mostra que talvez o questionário não tenha sido sensível o suficiente para captar todos os detalhes.